Tivemos em 2020 um ambiente para o varejo extremamente desafiador, de grandes mudanças, grandes transformações com a Covid-19, que trouxe, de um lado, uma aceleração digital das empresas, mudanças de hábitos do consumidor, uma instabilidade econômica social muito grande. E agora, no final do ano, vem uma grande pergunta, né? O que esperar de 2021 do ponto de vista econômico, do ponto de vista de consumo, do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de varejo? Eu tentei organizar nesse vídeo aquilo que eu imagino que será 2021 em 5 aspectos diferentes para que isso possa ajudar vocês nesse pensamento e reflexão estratégica a respeito do ano que vem. O primeiro aspecto que a gente pode esperar de 2021 é ainda muita incerteza no plano econômico e político. De um lado, a gente tem uma lenta recuperação do emprego formal, uma taxa de juros baixa, que de um lado gera um incentivo ao investimento e ao consumo, mas um cuidado com os aspectos de inflação, com os aspectos de abastecimento e um olhar maior para aquilo que vai ser o crescimento do nosso PIB e, principalmente, a retomada do consumo sem os estímulos que foram dados durante a pandemia, como, por exemplo, o auxílio emergencial. O governo tem anunciado medidas alternativas ao auxílio emergencial, como estímulos de crédito, que são importantes, mas a verdade é que durante muitos anos a gente não teve um cenário tão incerto do ponto de vista macroeconômico como o 2021, principalmente no segundo semestre. O primeiro semestre está mais ou menos um cenário mais claro, ainda um cenário empurrado pela pandemia, mas o segundo semestre ainda traz um grande grau de incerteza, dado que a gente tem uma dependência do exterior, e se a gente tiver, como tudo indica, um rápido início do processo de vacinação no primeiro trimestre e, consequentemente, uma recuperação da economia global mais rápida, isso pode ajudar a que a economia internacional tenha uma recuperação maior e isso ajude o Brasil a crescer. Se a gente tiver um PIB na faixa de 3,5%, 4%, e aí o início do processo das reformas administrativas e o ensaio de uma reforma fiscal, e a gente tiver nesse plano, né, a retomada da confiança dos investimentos, a gente pode sim ter um ano de 2021 de um início de um ciclo de retomada de crescimento, de retomada de emprego sem os estímulos que a gente teve esse ano. Isso pode puxar um ano bastante interessante para quase todos os setores do varejo brasileiro. A segunda agenda bastante importante para 2021, e há que se colocar um olhar importante nela, é a mudança de hábitos que a normalidade e o final da pandemia que deve acontecer ao longo de 2021 vai trazer, que é o tal do novo normal, tal do pós-pandemia. Tudo indica que a vacinação acontece no primeiro trimestre, ao longo do primeiro semestre, e a tal normalidade, que é a volta da socialização, as pessoas retomando um pouco os seus hábitos normais, volta a acontecer. E aí uma série de perguntas sobre hábitos de compra, hábitos de consumo surgem. As pessoas voltam com mais força às lojas físicas. Como é que ficam os hábitos em relação à digitalização? Como é que vai ser a divisão dos orçamentos das famílias brasileiras em relação a serviços, a viagens, a consumo, a distribuição entre categorias? O que a gente está esperando é, de fato, uma verdadeira montanha-russa em mudança de hábitos assim que a pandemia assentar. Então tem que se colocar um olhar para os negócios em mudança de categorias, em mudança de serviços e para onde o dinheiro do consumidor vai olhar. Esse é o segundo ponto importante de um olhar estratégico necessário para 2021. A terceira agenda para 2021, e ela anda em paralelo à questão do Covid-19 e a pandemia, é ainda mais aceleração digital, ainda mais tecnologia. Vale lembrar que antes da pandemia a gente já vinha num processo muito importante e forte de transformação digital das empresas, de aceleração digital do consumidor, e o que a pandemia fez foi que muitos anos acontecessem em poucos meses, né? E esse processo continua andando. Então, em 2021, a gente espera ainda mais penetração do e-commerce no varejo brasileiro, ainda mais digitalização na jornada do consumidor.
A gente começa a ver a chegada de tecnologias importantes, como o Pix, 5G e outras coisas que eu vou falar mais para frente. Mas, enfim, a agenda de digitalização de e-commerce ela deve ganhar ainda mais protagonismo e as agendas do varejo para 2021 devem estar recheadas desses aspectos digitais. O quarto aspecto importante para 2021 é a agenda dos marketplaces, dos ecossistemas e das plataformas que no Brasil avançaram muito em 2020 e eu entendo que em 2021 deve existir um amadurecimento e uma consolidação desse processo. A gente viu em 2020 uma série de aquisições, uma série de anúncios e principalmente um avanço dos marketplaces sobre o share das vendas de e-commerce. É impressionante o quanto em 2020 o protagonismo dos marketplaces cresceu. Eu entendo que em 2021 isso deve continuar acontecendo. A gente tem os chamados ecossistemas se formando, onde não só o marketplace cresce, mas as suas plataformas de sustentação crescem juntos, como plataformas de pagamento, plataformas de logística, plataformas de marketing, algo que a gente já falou muito em outros vídeos que tem na China e nos Estados Unidos. A gente deve assistir para 2021 isso crescer, amadurecer e se formar de uma maneira ainda mais definida aqui no Brasil. E a quinta e última agenda que eu entendo relevante e estratégica para o varejo em 2021 são alguns temas tecnológicos, regulatórios, que alguns são novos, outros vão avançar em 2021 e que devem estar na agenda dos varejistas. Então eu estou falando de um lado de 5G, que durante o ano de 2021 deve se definir e deve começar a pautar estratégias, mas esse um pouco mais distante. Mas já no curto prazo, Pix, que começou agora no final de 2020, que ao longo de 2021 deve ganhar protagonismo nas operações do varejo e do consumidor. A Lei Geral de Proteção de Dados, que deve, ao longo de 2021, entrar nas agendas das empresas, já que a partir de agosto do ano que vem as sanções passam a valer e a gente vai começar a ver essas questões acontecerem de verdade. Open Banking, que é uma segunda agenda do Banco Central, que vai mudar um pouco mais a dinâmica dos consumidores e com os bancos, enfim, muitas questões que envolvem tecnologia, questões regulatórias e que estão nesse ecossistema de consumo, pagamentos e varejo e que devem pautar essas agendas para 2021. Bom, essas 5 questões eu espero que possam trazer para vocês uma certa reflexão do que deve ser o ano de 2021, que eu espero que com menos emoção, menos intensidade que foi 2020 por conta da Covid-19, mas com bastante transformação, bastante aceleração, deve ser um ano intenso de aceleração, de mudança e que a gente deve estar preparado para ele.